Assim nos diz a palavra do Senhor. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Versículo 3, é mais adiante. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Na verdade, é o primeiro e até aqui, ó. Até aqui. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. É o 31, é o Isaías, livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1 e 3 apenas. Versículo 1 e 3. Então, como pode observar aqui, apenas com a leitura claro aqui, claramente aqui significa que nada é maior que Deus, nada é maior que Deus. E as suas decisões em agir podem ser manifestadas através de situações montadas. Porque assim, nada é maior que Deus. Então, é uma das infinitas características, né? Não tem como nós descrever, limitar, até porque independentemente de tudo que for dito, é tudo ilimitado a respeito de Deus. Não tem como definir propriamente dito, né, esse ser divino. Então, é melhor, na verdade, é melhor obedecer realmente do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Só um momento, peço perdão. Peço perdão a todos. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer do que sacrificar, porque é algo muito sério. É algo muito sério. Sabe o que é? Eu acho assim que, na verdade, você, na verdade, está diante de uma pessoa que, de verdade mesmo, na verdade, eu nunca escolhi pegar a Bíblia, ler, meditar. Eu não escolhi isso. Não é eu. Eu não escolhi isso. Eu simplesmente, há algum tempo atrás, pouco tempo, não é muito tempo atrás, eu fiz um voto, né, relacionado a um propósito. Eu fiz um voto a Deus relacionado a um propósito. Mas assim, é algo que não partiu daí. É algo que, na verdade, o fato de eu pegar a Bíblia, ler, tem que estar meditando, tem que estar aqui, tocando o barco adiante. E é melhor obedecer do que sacrificar, porque, na verdade, muito antes, isso daqui não é uma decisão minha. Não, jamais. Jamais, muito menos de gravar vídeo algum. Eu jamais tive essa intenção de gravar vídeo nenhum para falar a respeito da Bíblia ou qualquer outro tipo, nem quando algumas faculdades que eu já iniciei. Então, assim,
nem tempo de escola, nem faculdade, assim, que eu já iniciei, porém não concluí. Mas, assim, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu digo assim, jamais é a minha intenção, nunca foi a minha intenção de estar gravando vídeo, de estar envolvido com a palavra de Deus, de estar pegando Bíblia. Então, é algo assim que eu, na verdade, não foi eu que quero isso, você entendeu? Eu não quero isso, então, assim, na verdade, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar a própria vida, praticamente. Sacrificar o quê? Sacrificar tudo, praticamente tudo, porque é tipo, porque assim, ele vai, porque o agir de Deus é igual eu falei no início. Não sei se é a maioria, mas assim, ele age também montando situações. Ele vai tipo como se fosse um círculo, ele vai trabalhando, ele vai mexendo, ele vai montando, vai montando, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E o negócio vai. A situação de pessoas envolvidas que ele quer vai só ficando do jeito que ele tá fazendo. Só vai ficando do jeito que ele quer, só vai ficando do jeito conforme ele faz. Resulta no que ele tá fazendo. Porque na verdade de imediato ninguém vê nada, de imediato ninguém vê nada durante algum tempo. Durante algum tempo ninguém vê nada, a gente não vê nada, mas vamos supor, ele vai. Tanto ele vai fechando as portas na vida de uma pessoa, tanto ele vai abrindo também. Ele vai abrindo, tanto ele vai fechando. Então, ele vai montando, tipo. Na verdade, é como eu e você, nós estivéssemos assim, um grande tabuleiro, onde ele sabe onde é que está cada peça, ele sabe onde é que está cada pessoa, cada peça para estar mexendo. Então é algo assim que na verdade então não tem como se a gente refletir um pouco que seja, tendo a noção de algumas características que ele já fez na vida de pessoas, através de testemunhos, através de fatos que pessoas contaram, através de acontecimentos. Então, assim, a gente vai tendo noção um pouco de algumas pouquíssimas características de Deus, né, através de pessoas que já testificaram do que já aconteceram com ela. Então, assim, a gente vai tendo um pouquinho só, bem pouquinho só de noção a respeito de Deus. Mas, assim, é um ser, né, que não tem como escapar, não tem como. Na verdade, não tem como escapar, não tem como fugir. Engraçado que. É até engraçado que eu falo, porque na verdade é até temível mesmo, porque assim. Eu e você, nós estamos aqui, nós temos a nossa vida, as nossas dificuldades, o nosso dia a dia, os nossos momentos de felicidade ou de tristeza, de dor, de. Você entendeu? E ele sabe, é incrível porque, vamos supor, o que a gente pensa, vamos supor, a gente conversa com ele em pensamento. Na verdade, o melhor é conversar com Deus em pensamento, para que os demônios, para que os seres malignos não escutem, porque os demônios, eles são fofoqueiros. Os demônios, eles são fofoqueiros. Então, assim, é melhor a gente conversar, a gente tem que conversar com Deus, o melhor é em pensamento, é em espírito. Porque daí é incrível, porque ele sabe de absolutamente tudo. Ele sabe de tudo, na verdade. Sabe da minha vida. Deus, ele sabe da minha vida, ele sabe da sua vida. Você entendeu? Acontece, o que eu quero deixar frisar aqui também, o que eu quero dizer assim, é que assim, acontece é que em determinadas vidas específicas, vidas que Deus, ele é como se ele abraçasse. É como se Deus abraçasse tais pessoas, tais determinadas vidas e não soltasse mais. É como se ele pega e abraça alguém, é como se uma pessoa abraçasse a outra e não solta mais. Não tem como sair. Não tem como sair, não tem como fugir, não tem como escapar e você fica no abraço dele ali e não sai mais, nunca mais. Isso é algo assim, peço perdão, isso é algo assim para toda a vida.
Isso é algo assim, é para sempre. É para sempre. Quando Deus ele resolve abraçar determinadas pessoas, quando ele aponta o dedo, quando ele escolhe, quando ele abraça ali, acabou, já era, não tem como escapar. Até porque quando é alguém dos olhos de Deus, que Deus já apontou o dedo, que Deus já, na verdade, espiritualmente Deus ele já abraçou uma pessoa. Essa pessoa ela pode estar no mundão. Ela pode estar no mundão, na sua vida mundana, na sua vida de balada, de festa, de bebedeira, de sacanagem, de orgias, de tudo quanto é esse tipo de coisa que o mundo que tem no mundo, todo tipo de essas situações. Quando a pessoa tá lá no mundo, lá fora, fazendo todos esses tipos de coisa, e é uma pessoa dessas tais que Deus já espiritualmente já abraçou a alma dela, ela pode estar fazendo o que for, ela pode estar onde é que ela estiver, ela pode nem ter noção, mas onde essa pessoa está, Deus ele vai montando situações e permitindo situações na vida dela para que nem que seja até a morte, até o momento ali de pegarem e ceifarem a vida dela mesmo. Tipo assim, então, tipo assim, Deus ele permite para que essa pessoa ela acorde e peça, né? Muito, eu já ouvi muitos testemunhos, né? Então, assim, para que essa pessoa acorde e peça socorro a ele, você entendeu? Aí é que começa uma nova história. Aí que começa uma nova história, você entendeu? A pessoa ela pode estar onde for, ela pode estar onde for, ela pode ser quem for, ela pode nem ter noção, muitas das vezes, nem de Deus, porque muitas das vezes existem pessoas que Deus tem grandes propósitos, Deus tem chamado, Deus tem escolhido, né? Deus tem escolhido. Qual que é a diferença de um escolhido para um chamado? Acontece a diferença é que quem é chamado e Deus não apontou o dedo e apenas tem o chamado, ele não é escolhido por quê? Porque ele não vai aceitar, ele não consegue servir a Deus até o fim, diante de dificuldade, diante de adversidade, diante de falta, diante de problema, diante das adversidades da vida. Quem tem apenas o chamado, Deus ele não escolhe pessoas assim, que não, porque a pessoa não vai servir ele. A pessoa não vai servir ele em todos os momentos. A pessoa não consegue servir. E o escolhido, quem Deus ele já abraça e não solta nunca mais, é pro resto da vida. Uma pessoa que Deus escolhe, ela vai passar por perseguição, na verdade, é pro resto da vida. Pro resto da vida. Pro resto da vida vai ter levantes diante de uma vida dessa. Pro resto da vida, até o fim. Até o fim. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Não tem como tirar. É até o fim. Aonde quer que essa pessoa estiver, aonde quer que essa pessoa entrar, ela é uma pessoa diferente. Quem Deus escolhe, quem é um escolhido de Deus, quem Deus ele abraça, ele não solta nunca mais. Essa pessoa ela é diferente. Aonde quer que ela pisar os pés, aonde ela entrar, a forma dela ser, a forma dela agir, a forma dela pensar, raciocinar, tudo é diferente. É diferente, não é igual. Não é igual. Então, uma pessoa dessa vai sofrer perseguição pro resto da vida. Pro resto da vida. E quanto mais a pessoa demorar para poder se empenhar na palavra, para poder fazer a vontade de Deus, quanto mais a pessoa demorar, vai demorar muito mais ainda as coisas, tudo. Vai demorar mais. Vai demorar muito mais. Tudo vai ficar demorado. Tudo vai ficar atrasado. Tudo vai ficar atrasado. Então, assim, tanto uma pessoa dessa, tais pessoas como essas, que Deus ele abraça a alma dela, que Deus ele dá um abraço que não solta nunca mais. Acabou. Acabou. Né?
Quando ele abraça uma alma dessa espiritualmente, assim, quando ele escolhe, ele aponta o dele e fala, não, é esse aqui, não, é aquele ali, é esse aqui, é aquele ali. Então, você entendeu? Não tem como sair disso. Não tem como sair disso. Então, é o que eu disse, né? Vamos supor, a pessoa pode estar numa vida mundana, a pessoa pode estar em bebedeira, em balada, em festas, em todo esse tipo de sacanagem que existe por aí, só orgia. A pessoa ela pode estar lá e Deus permite situações e vai montando situações na vida dela para ela chegar até o ponto, vamos supor, até o ponto de ser eliminada da terra, até o ponto de ceifarem a vida dela. Tanto também como uma pessoa que já está inicialmente ou durante algum certo tempo já numa vida, a pessoa quando ela reconhece, tanto a pessoa pode estar lá fora, longe dele, ou a pessoa pode já estar mais perto, a pessoa pode já estar perto dele. Só que ele quer que eu e você, a gente fique cada vez mais perto dele ainda. Cada vez mais perto dele ainda. Então, assim, então é algo assim que você estando longe dele, você estando longe de Deus e perto, ele quer que cada vez fique mais perto ainda. Não tem como escapar mais. Não tem como. Na verdade, pessoas assim, na verdade, pessoas assim, na verdade, é desde da formação, desde a formação do ventre da mãe, na verdade. Desde a formação do ventre da mãe. É algo assim, sabe, surreal, na verdade, é algo assim, você entendeu? Eu digo assim, eu diria algo absurdo, você entendeu? Mas na verdade uma pessoa dessa, ela vai, inclusive assim, porque assim, antes de Deus, vamos supor, definir algo na vida de alguém, de tais pessoas como essas, que ele abraça a alma espiritualmente, que ele dá o abraço dele e não solta nunca mais, antes dele definir tais coisas na vida de uma vida dessa, ele tem que ensinar a pessoa a caminhar com as próprias pernas. Ele tem que tirar a pessoa da zona de conforto. Ele quer que a pessoa sinta a dor do outro, vamos supor, se sensibilize com a vida de outras pessoas. E muitas das vezes ele não tem como a pessoa se sensibilizar com a falta de outra pessoa, com que outra pessoa esteja passando, com algum outro com momentos difíceis que outra pessoa passa, sem a pessoa sentir na pele o que é você passar por dificuldade, você passar por momentos difíceis, você passar por privações. Não tem como. Ninguém na face da terra. Não tem como você saber. Se você nunca passou por nada, você nunca, tipo, não tem noção de nada, na verdade, absolutamente nada. Então, infelizmente, uma vida dessa também não tem como comparar, não tem como tais vidas, não tem como comparar com vidas de alguém que não quer saber de Deus, alguém que não sabe de Deus, que não tem nem noção de Deus, que não gosta de Deus, não ama a Deus, e você entendeu? Não tem como comparar também. Então, assim, Deus, na verdade, tudo relacionado a Deus é algo muito sério, na verdade. Tudo relacionado a Deus é algo muito sério. É muito sério mesmo. É muito sério mesmo. E eu lamento muitas das vezes por mim mesma, eu digo assim, um certo lamento, porque assim, eu sempre vivi uma vida, eu sempre me senti estranha em tudo, desde pequenininha. Desde pequenininha eu sempre me senti estranha das outras, tipo, é como se, na verdade, eu desde pequenininha, onde quando eu nem me entendia por gente, mas assim, não, eu digo assim, quando, né, eu digo pequenininha, mas porque eu sei que foi, desde o ventre. Eu digo eu digo desde de pequenininha, quando eu não, nem quando eu nem me entendia por gente, porque eu sei que pessoas assim desde o ventre, né, mas eu digo assim, desde quando eu entendo por gente, eu sempre fui, tipo, como se fosse um peixe fora d'água mesmo. Um peixe fora d'água é algo estranho, sabe? Uma pessoa estranha.
Você entendeu? É algo estranho mesmo. Então, assim, infelizmente, eu digo infelizmente, eu lamento por mim, porque assim, eu fui descobrindo algumas coisas. Eu fui descobrindo algumas coisas, porque na verdade minha vida nunca andou pra frente. Eu, né, estive casada em um relacionamento onde durou 17 anos. Na verdade, eu acreditava que era a pessoa certa. E eu acreditava que sempre a pessoa iria mudar. E antes de concretizar esse casamento, tipo, eu pedia confirmação a Deus em oração. Eu era novinha, eu tinha uns 18 anos. E tipo assim, eu tinha 17 para 18. Aí eu pedia confirmação a Deus em oração, mas tipo, fora, né? Não, pedia confirmação a Deus em oração e não sei o que. Aí aconteceu algumas coisinhas. E eu falei, não, então esse aqui é de Deus sim, então vamos casar. Vamos casar porque é de Deus, Deus já confirmou. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu lamento por mim porque eu passei 17 anos ao lado de alguém que, na verdade, não era a pessoa que Deus tinha pra minha vida. E eu fiquei sabendo disso já muito tarde. Então, de lá pra cá, na verdade, a minha vida, eu acho que desde a minha formação no ventre da minha mãe já foi uma luta. Foi uma luta tremenda. Eu acho que eu já, né, desde a formação, eu já sofria bastante. Então, é algo assim muito complicado. Na verdade, eu sempre me senti estranha mesmo, sabe? Eu não acho, na verdade, hoje eu digo assim, hoje eu não acho contentamento em nada, na verdade. Eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho alegria em nada, não tenho contentamento em nada, não tenho alegria em nada, não vejo felicidade em nada. Não tô tolerando ninguém também. E na verdade eu me encontro no limite do limite do limite do limite, em todos os sentidos. Então, assim, é algo que só Deus para estar me ajudando, só Deus para estar me ajudando. Na verdade, eu fiquei sabendo, assim, que na verdade eu tenho demorado muito, muitas das vezes eu tenho procrastinado, demorado, para fazer a vontade de Deus, para me empenhar mais na palavra, para me empenhar mais em estar lendo, meditando, vamos supor. Porque, tipo assim, isso daqui na verdade não é um. Não foi. Tipo, não é o que eu. Eu não. Eu nunca tive desejo assim, aquele desejo nisso, assim. Tipo. Tipo. É como se, tipo, na verdade eu não queria mesmo. Eu não queria. Então, por isso que, na verdade, muitas das vezes, porque assim, a pessoa quando tem essa consciência, a pessoa sabe disso, então a pessoa, na verdade, ela tem que começar a, tipo, estudar mais, começar, tipo, a comprar outras bíblias, a comprar dicionários, comprar, tipo, bíblias de estudo. A pessoa tem que, na verdade, enfiar a cara, cair de cara na Bíblia, na palavra e fazer as coisas, você entendeu? Então, na verdade, eu não queria mesmo. Então, assim, você entendeu? Mas assim, o porquê que eu acabei descobrindo uma coisa dessa? Porque, tipo assim, a minha vida nunca andou. Minha vida sempre esteve travada. Nunca andou, nunca as coisas deram certo. Tudo. Eu sempre começava tudo. Desde muito novinha, desde nova, de 13 anos, 14 anos de vida. Desde muito cedo. Tipo, sempre eu comecei tudo que eu quis. Sempre eu comecei as coisas, mas nunca consigo terminar. Sempre eu começo as coisas, mas nunca consigo terminar. Quantas faculdades eu já entrei para estudar, nunca consegui terminar nenhuma. Quantos empregos eu já tive, quantas oportunidades, quantos serviços eu já tive. E hoje, na verdade, então, é algo assim, você entendeu? Então, tipo assim, eu lamento muito por mim, porque foi algo tarde já é algo tardio. Tipo, já se passou muito tempo, na verdade, já se passou um tempo. E que, na verdade, como Deus ele é infinito, e quando Deus dá o abraço dele, ele não solta mais, é para toda a vida, é pro resto da vida. Então, é algo assim que
o que como se diz, como eu sei que eu tenho que tocar o barco adiante, é porque eu tenho vida. É porque eu tenho fôlego de vida. Eu tenho a vida. A vida tá entregue a mim. Eu tenho a minha vida. Deus, ele me sustenta, ele me mantém viva. Então, assim, é o que eu sei que eu tenho que continuar. E quanto mais demorar, quanto mais as coisas ficarem difíceis para mim de alguma forma, porque muitas das vezes eu já me prejudiquei muito com decisões impulsivas, decisões impulsivas sem pensar direito, vamos supor. Então, assim, algumas coisinhas que eu já andei fazendo, algumas atitudes que eu já andei fazendo, então acabou me prejudicando demais. E isso só me prejudica cada vez mais ainda. Tipo, quanto mais demorado, mais atraso vai ter, mais demora vai ter, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando, você entendeu? Apesar que eu não posso mais me lamentar com o tempo, porque na verdade, infelizmente é o que as situações que já aconteceram, infelizmente já aconteceram. É o que eu tô tendo em relação às coisas que já foi, que não tem como voltar atrás. É o que tá tendo, é o que tem. Então é isso que eu quero estar deixando aqui. Eu quero estar deixando aqui é isso. E é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso. Então eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus pelos livramentos. Agradeço a Deus pelos livramentos. Pela vida. Eu agradeço a Ele porque, na verdade, o desejo é dele. A vontade é dele. O desejo é de Deus, a vontade é de Deus. Muitas das vezes não é nem minha mais. Não é nem minha mais. Então a vontade é dele, o desejo é dele, o querer é dele. E é isso. E é isso. E é isso. É isso. Mas tá bom, eu agradeço a Ele, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.